Boa noite, graça e paz. Estamos hoje no nosso 354º dia do ano. Estamos hoje no nosso 354º dia do nosso propósito de leitura bíblica. Mas hoje eu não vou compartilhar com vocês o meu devocional. E sim, eu quero compartilhar com vocês a respeito da importância do devocional. Estou aqui na escola dominical a convite da Lili juntamente com o Antônio para poder explanar com vocês a respeito da importância do devocional. A princípio, é importante entendermos o conceito de devocional. Devocional vem da palavra devoção, aquilo que é feito com dedicação, com afeto, com amor. Ou seja, o devocional ele está diretamente relacionado a esse tempo de relacionamento com Deus. O devocional, ele se resume em 3 etapas principais, que é a adoração, a leitura da palavra e a oração. E eu gostaria de compartilhar com vocês, mais propriamente dito, a respeito da leitura da palavra. Graças a Deus, estamos terminando mais um ano atípico, um ano muito difícil, mas podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus, a nossa fé no Senhor tem nos sustentado. A fé que temos no Senhor, a fé que nos é ativada através da leitura da palavra, através do poder que há na palavra de Deus. Essa palavra é ela que alimenta a nossa fé, porque a fé ela vem através de ouvir essa palavra. E é essa fé que tem nos sustentado, a fé que tem nos fortalecido, graças a Deus. Em momentos difíceis como estamos vivendo, poder compreender que existe um Deus que está cuidando de nós e a palavra nos garante e ela nos adverte, ela nos instrui a depositarmos os nossos medos, aflições, ansiedades no Senhor. E é a partir desse contato com a palavra que nós temos essa convicção e podemos praticar isso. Isso nos dá força, nos sustenta nesses momentos difíceis. E eu vejo essa como uma das principais importância de estarmos lendo a palavra, de estarmos tendo esses momentos de relacionamento com o Pai através da leitura da palavra bíblica. É interessante que Deus, quando ele criou, no princípio ali, a palavra diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, mas que a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, sobre esse caos se movia o Espírito de Deus. Ou seja, Deus ele sempre esteve no controle de todas as coisas. E diz a palavra que através da palavra do Senhor, ele disse que haja luz. Através do poder, através da palavra liberada, o caos ele começou a se reajustar. Aquela criação que a princípio estava sem forma e vazio, começou a se ajustar através do poder da palavra de Deus. Ou seja, esse é um dos principais poderes, um dos principais resultados da ação da palavra de Deus. Ela reestrutura aquilo que está desestruturado, ela ajusta aquilo que está desajustado. A palavra tem esse poder de trazer forma àquilo que está sem forma e vazio. Por isso nós precisamos compreender a importância
dessa palavra e, entendendo isso, começar a praticar essa leitura, essa alimentação diária dessa palavra de Deus. Outra coisa interessante relacionado ao devocional, esse momento de intimidade, de encontro com o Senhor. E ali mesmo na criação, quando depois de Deus haver criado, né, todas as coisas, ele conclui ali a sua criação com a sua obra-prima, que foi o ser humano, eu, você. E interessante que a palavra diz que na viração do dia ele vinha se encontrar com o homem, ele vinha se relacionar com o homem todos os dias. Não era na viração da semana, aos domingos, ou na viração do mês ou do ano, mas diz a palavra que era na viração do dia. O Senhor vinha ter esse momento de devocional com o homem. Esse é o desejo do Pai, isso agradava o coração do Pai. O Senhor, Ele tem prazer nesse relacionamento com a sua criação, que hoje Ele chama de filho e que hoje nós podemos chamá-lo de Pai e temos livre acesso a Ele através do sacrifício de Jesus. A palavra diz que quando o Senhor gritou ali na cruz do Calvário, tetelestai, quando o Senhor diz que está consumado, que a missão estava cumprida, o véu que separava deixou de separar e isso nos deu livre acesso ao Pai. Hoje nós podemos, através de momentos de devocional, momentos de oração, de leitura de palavra, nós temos acesso direto e imediato ao Pai e precisamos ter essa prática, porque esse é o desejo dele. O desejo de Deus é se relacionar conosco para se revelar a nós. O Senhor, ele deseja se revelar a cada dia, ele deseja mostrar para nós mais da sua graça, do seu amor, da sua face. E ele deseja que esse desejo também seja recíproco, que ele venha, que ele parta de nós, que nós possamos desejá-lo conhecer mais, que nós possamos desejar ter momentos de intimidade, de relacionamento mais íntimos com ele. O Senhor deseja que nós possamos nos aprofundar mais nesse relacionamento e isso se dá através do devocional, através dos encontros diários com o Pai. Que nós possamos ter esses momentos como algo inegociável, nós possamos ter essa disciplina de nos relacionarmos, de nos encontrarmos com Ele diariamente. Que em nome de Jesus, Senhor, eu possa colocar esse desejo. Eu peço a Deus em minhas orações e que você também possa pedir nas suas orações: Deus, dá-me amor por Ti, aumente em mim o amor, o prazer pela Tua presença, porque esse mundo, essa correria do dia a dia tem nos afastado do Senhor, principalmente com as distrações. As distrações desse mundo tem nos distanciado, tem feito com que deixemos de lado esse tempo de relacionamento com Deus e nós precisamos voltar. Se não estamos praticando, nós precisamos voltar ou iniciar esse momento de encontros diários, esse momento de devocional com o Senhor. Amém? E eu gostaria de compartilhar com vocês como eu tenho feito o meu devocional e como você deve fazer o devocional. O que é necessário para termos essa prática diária com o Senhor? Bom, então como ter o devocional como uma prática diária? A primeira coisa que precisamos é reconhecer, entender que não é fácil, que a princípio não é nada prazeroso e nem atrativo. E reconhecendo essas dificuldades, nós precisamos pedir ao Pai em oração. Nós precisamos orar a Deus e pedir que Ele coloque esse desejo, esse prazer, que Ele possa colocar essa vontade, esse entusiasmo no nosso coração, para que possamos desejar conhecê-lo
através da palavra. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, debilidades, inconstâncias, para que nós possamos perseverarmos e sermos fiéis até o fim de um propósito como esse. Nós precisamos buscar Deus em oração e pedir que Ele nos capacite, que Ele nos dê sabedoria, força, motivação, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós venha nos motivar, nos incitar, nos estimular para essa prática da leitura, porque não é fácil e muitas pessoas já devem ter experimentado o começar uma leitura bíblica e não concluir essa leitura. Muitas pessoas, eu creio, que já iniciaram um ano com esse propósito a princípio e não conseguiram concluí-lo, porque a princípio ou naquela empolgação, sabe, não entenderam que não é fácil e não buscaram essa ajuda de Deus em oração. Ou seja, precisamos, antes de iniciar um propósito como esse, pedir mesmo: Pai, em nome de Jesus, me dê força para que eu seja fiel. Em nome de Jesus, coloque em mim essa curiosidade, sabe? Esse desejo, assim como você, quando inicia uma série do Netflix e você assiste ali por meses até, porque aquilo te prende, que possamos pedir ao Senhor que a palavra dele venha nos prender, venha nos atrair, que sejamos motivados pelo Senhor, incentivados pelo Espírito Santo de Deus, porque senão, infelizmente, nós por nós mesmos não teremos condições de ler ela até o fim. Por isso é bom, é necessário que venhamos buscar a Deus em oração para que Ele nos capacite para esse propósito. Esse, eu acredito que é o principal ponto para levarmos um propósito como esse até o final. Um segundo ponto muito importante é a disciplina. Quando entrarmos num propósito como esse, nós precisamos, assim como nós temos a disciplina de escovar os dentes quando acordamos, assim como temos a disciplina de tomarmos banho todos os dias, de fazermos as nossas refeições, o café da manhã, na manhã, o almoço, o jantar, assim como nós temos a disciplina de praticarmos, sabe, aquilo que reconhecemos como necessidade fisiológica, assim também precisamos ter essa disciplina com o devocional, com esse tempo diário a sós com Deus. É bom que esse tempo seja a sós, o seu tempo com Deus. Você precisa não apenas ter esse tempo, mas priorizá-lo. A palavra nos ensina a priorizar o reino de Deus, as coisas de Deus, e as outras coisas vão nos vir por acréscimo. Entendendo isso e praticando isso, vamos experimentar e colher a promessa, a colheita dessa promessa. Então temos que ter essa disciplina do devocional, do tempo com Deus. E um outro ponto é a perseverança. Como eu disse a princípio, precisamos pedir a Deus que nos dê tanto a disciplina como condições para perseverarmos nesse propósito, sabe? Olha, esse propósito você gasta, no caso da leitura bíblica, em média 20 a 30 minutos por dia. Se analisarmos quanto tempo nós perdemos ou desperdiçamos nas redes sociais, em frente à televisão, ou fazendo coisas irrelevantes, tire, reserve, priorize pelo menos 30 minutinhos do seu dia com a leitura bíblica. Quando você faz esse propósito com Deus, coloca isso no seu coração, eu creio que Deus vai te capacitar para que você
Seja fiel até o fim. Sabe, o Espírito Santo ele vai começar a te incomodar. Olha, você ainda não leu a Bíblia hoje. Isso funciona comigo. E um outro ponto interessante é participar de um programa. Nós temos um programa de leitura bíblica no Facebook. A princípio começamos no WhatsApp e hoje esse programa ele é divulgado todos os dias, ele é publicado todos os dias no Facebook. Temos um grupo chamado Propósito de Leitura Bíblica e todos os dias eu posto o devocional, o meu devocional diário. E quando a gente faz parte de um programa como esse, e nesse programa nosso, ali nós compartilhamos, eu particularmente, eu compartilho o meu devocional, sabe, aquilo que Deus mais fala comigo, aquele versículo rema, chave, aquele versículo que, sabe, quando você lê alguma coisa, você sente algo no seu coração, uma confirmação, ou como que se Deus estivesse ali falando com você. E eu gosto de anotar, e a gente compartilha, pessoas compartilham também ali no grupo do Facebook, e quando a gente participa de um programa como esse, nós vemos que tem outras pessoas também envolvidas nesse mesmo propósito. Isso é um dos fatores que nos incentiva, nos estimula a perseverarmos num propósito como esse. Contar um pouquinho para vocês o meu testemunho em relação ao devocional. Eu sou membro, né, da Igreja Batista Central de Venda Nova, né, a nossa igreja, e desde o meu terceiro, quarto ano que eu estava ali na igreja, eu entrei na igreja em 2007 e por volta ali de 2010 eu comecei a dar aula na escola de líderes. Eu tenho uma formação acadêmica de licenciatura em Química. Então eu trabalhei, hoje não mais, mas eu trabalhei muitos anos como professor de Química e eu fui convidado pelo pastor a dar aula na escola de líderes. E eu lembro, se eu não me engano, não sei se foi no primeiro ou no segundo ano que eu estava já ali na central como professor, e numa reunião ali dos professores no final de ano, o pastor estava falando da importância da leitura bíblica, da importância de nos alimentarmos diariamente da palavra, da importância de nós termos para poder passar. E eu fiquei pensando, falei, nossa Deus, se o pastor perguntar aqui, quem já leu a Bíblia pelo menos uma vez, eu vou passar vergonha. Não que isso, mas foi algo pessoal, algo eu comigo mesmo, sabe? E eu fiquei pensando assim, falei, meu Deus, eu hoje na condição de professor, sabe, com essa responsabilidade, nunca li a Bíblia toda. Já li tantos livros e a Bíblia é o livro mais importante, mais lido de toda a história, eu ainda não havia lido. Isso era final de ano, não me lembro ao certo, talvez, acho que outubro, porque eu lembro que a primeira vez que eu li a Bíblia, eu li ela em 3 meses. Foi uma leitura assim, como que uma leitura dinâmica, não memorizando, não estudando tanto quanto eu deveria, mas foi algo muito especial para mim, porque eu deixei de desperdiçar o meu tempo com tantas outras coisas com as quais eu desperdiçava esse meu tempo e eu me envolvi na leitura da palavra, por mais que eu não me concentrei tanto como eu deveria me concentrar, mas eu passei muito tempo, porque em 3 meses eu me dediquei em ler toda a Bíblia. Isso foi muito bom para mim, sabe? E aquela coisa assim, falei, nossa Deus, obrigado, eu consegui ler a Bíblia. Eu fiz um propósito, eu falei, Senhor, esse ano ainda eu vou ler essa Bíblia. E no ano seguinte eu li a Bíblia toda em 6 meses, e no meio do ano eu li a Bíblia novamente, e aquilo já começou a entrar no meu coração, sabe? Aquele desejo, não apenas desejo de ler a Bíblia simplesmente pelo fato de falar, opa, já li a Bíblia mais 1 ou 2 ou 3 vezes, mas à medida que eu li a Bíblia, o que eu achava mais interessante era quando eu lia passagens conhecidas, passagens que eu já havia lido em outras ocasiões, ou mesmo havia
escutado ministrações relacionadas àquela passagem e de repente vinha ao meu coração de uma forma diferente e aquilo assim era como se Deus falando comigo, a minha palavra é viva, a minha palavra se renova, aprofunde nela e eu vou me revelar a ti. Isso foi uma experiência muito especial que eu tive com a palavra de Deus e isso foi me atraindo, isso foi aumentando o meu desejo de conhecer mais o Senhor. E no ano seguinte, no meu coração, eu falei, olha, eu vou começar um propósito com as pessoas da minha célula, com as pessoas que eu me reúno ali semanalmente, diariamente, e eu vou montar um grupo no WhatsApp. A princípio foi algo despretensioso, com 10, 15 pessoas ali da minha célula. Falei, olha, vamos fazer um propósito, tem sido tão bom para mim. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu gostaria de fazer um propósito para lermos essa Bíblia durante um ano. E daí eu entrei na internet, comecei a pesquisar alguns programas de leitura bíblica. E eu entrei no site do SBB, que é a Sociedade Bíblica Brasileira, e nesse site eles têm vários modelos de leitura bíblica, vários modelos para você ler a Bíblia toda em um ano, em 6 meses, em 3 meses, em 2 anos. E mesmo em um ano existem modelos para você ler ela da forma cronológica em que as coisas acontecem. Você lê a Bíblia ali no modelo normal, Gênesis, Êxodo, Levítico, e você lê a Bíblia também de uma outra forma, que foi a maneira que eu escolhi, onde você lia uma passagem no Novo Testamento, uma passagem no Velho Testamento e uma passagem ali nos livros poéticos como Salmo, Cantares, Provérbios. E eu gostei desse modelo porque em outras vezes que eu havia tentado ler a Bíblia, eu começava a ler a Bíblia ali nos primeiros livros e quando chegava ali em Levítico, em Números, eram textos onde eu não entendia muito e aquilo me desmotivava, me desanimava e logo no início da leitura bíblica eu desanimava. Quantas e quantas vezes chegava nesses livros quando falava aquela parte ali que fala das famílias, sabe? Que fala do número das famílias, aquilo me desmotivava porque eu não compreendia muito aquilo. Deixo a dica, faça o aplique com o pastor Rogério, você vai ver que a Bíblia está toda conectada, que cada medida do templo, cada medida da arca, cada número da família, tudo aponta para Jesus, tudo tem uma importância, um significado, uma explicação. Mas enfim, ali a princípio eu me perdi ali na compreensão e acabava desanimando. E quando eu vi essa possibilidade de ler a Bíblia toda num ano, lendo um pouquinho do início, um pouquinho ali do meio e um pouquinho do Novo Testamento, e mesmo que eu lia um capítulo no Velho Testamento e não compreendia, quando eu via ali uma passagem dos Evangelhos ou uma carta de Paulo ou mesmo um texto em Provérbios, aquilo era muito rico. Ou seja, todos os dias eu conseguia extrair algo da palavra para a minha vida. E aquilo foi fazendo muito mais sentido. E eu gostei desse planejamento ali do SBB e montei esse planejamento no Facebook, montei ali do mesmo jeito no primeiro ano e no segundo ano eu já fui fazendo algumas alterações, já fui colocando alguns textos que tinha mais a ver e já fui colocando a minha cara, porque eu montei esse propósito assim, da maneira que eu achei mais tranquilo para poder ler. E foi no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e assim foi algo tão especial que de repente eu já comecei a fazer propósitos mais loucos com o Senhor, onde eu falei, olha Senhor, eu quero extrair pelo menos um versículo de cada capítulo lido, de cada livro lido, eu quero tirar uma aplicação pessoal. E às vezes eu lia algo nas nomenclaturas, nas genealogias, me fugiu a palavra, nas genealogias, falei, meu Deus, mas eu não vejo nada que eu possa tirar dessa
dessa parte para aplicação pessoal e eu começava a pesquisar na internet ali e começava a perguntar, questionar a grupos de estudo, perguntava muita coisa para o pastor Rogério, para o meu líder de célula, para o meu pastor Moisés, e aquilo foi fazendo com que eu me apaixonasse cada vez mais pela palavra. É algo assim tão gratificante quando você começa a compreender relacionado a textos que anteriormente você não entendia nada. Isso estava sendo tão bom para mim, isso me atraía cada vez mais. E à medida que eu ia recebendo, eu ia passando para as minhas células, ia passando no próprio grupo ali do Facebook, e foi algo muito bom. E aí no ano seguinte eu já fiz um propósito com o Senhor de postar um vídeo com o meu devocional todos os dias. Hoje eu tenho uma página no YouTube, né? Meu nome é Wagner de Bay, se você digitar Wagner de Bay, onde tem mais de 360 ministrações, ou melhor, mais de 360 devocionais que eu compartilhei ali no YouTube. Na verdade, eu compartilhei no Facebook, mas eu também subi esse devocional para o YouTube. E essa prática do devocional já está ali, esse ano nós estamos completando o 7º ano nesse propósito. Ano que vem, em nome de Jesus, iremos iniciar o 8º ano do propósito de leitura bíblica. E eu gostaria de convidá-los a estarem participando desse propósito, porque assim como isso tem mudado a minha vida, transformado a minha vida, irmãos, eu tenho tantos testemunhos ao longo desses 7 anos relacionado a esse propósito, porque não é fácil, volto a dizer, não foi no início e ainda hoje não é fácil, mas eu confesso para vocês que praticamente todo final de ano eu falo assim, olha, eu não vou mexer mais com isso, principalmente porque, assim, a princípio o nosso feedback são as curtidas ali no Facebook. E é tão engraçado porque hoje o grupo já está com mais de 2.300 pessoas, mas temos em média 10 curtes hoje por devocional. Eu falo, meu Deus do céu, né? Assim, 2.000 e tantas pessoas, mas são pouquíssimas que participam. Falei, ah, Deus, eu estou inventando moda, eu acho que já deu, eu acho que não há mais tanta necessidade de ficar insistindo nisso, sabe? Não vou mais mexer com isso, vou fazer o meu devocional pessoal aqui em casa. Mas sempre que eu penso em não renovar esse propósito para o ano seguinte, alguém aparece e compartilha comigo um testemunho relacionado ao devocional, falando comigo, Wagner, como isso tem mudado a minha vida, como aquela palavra naquele dia, Deus falou comigo, Wagner, Deus tem te usado através desse devocional, Wagner, isso tem sido uma bênção, Wagner, não pare, continue, persevere, e isso me motiva, isso me incita, isso me anima a perseverar, e eu digo para vocês que eu vou continuar mais 1 ano, mais 2 anos, e a minha vontade, o meu desejo é que até Jesus voltar, todos os anos eu vou perseverar nesse propósito, que uma pessoa acompanhe comigo, que ninguém acompanhe comigo, porque o simples fato de eu fazer esse propósito com Deus, um outro ponto. Eu particularmente levo muito a sério propósitos que eu faço com o Senhor. Pessoal, voto com o Senhor. Isso é algo que eu sempre faço e isso me traz muito temor, que faz com que eu permaneça até o fim. Sabe, em Eclesiastes, se eu não me engano, a palavra fala sobre o voto de tolo, onde o Senhor diz que quando você fizer um voto, que você se apresse a cumpri-lo. E a palavra diz que é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então, eu falo com vocês uma coisa, uma verdade e é algo que eu tenho feito. Eu faço esse propósito com o Senhor. E te incentivo, participe desse propósito, mas não faça um compromisso com Wagner, não faça um compromisso com o pastor, não faça um compromisso com alguém que você possa falhar, mas faça com o Senhor, porque eu creio que isso vai trazer temor ao seu coração e vai te dar força e condições para que você seja fiel, para que você se apresse em cumprir esse propósito.
que Deus possa te abençoar, que você possa se engajar nesse propósito, nesse desejo. 2021 está logo aí. Faça esse compromisso com Deus, faça esse compromisso com você mesmo, de estar lendo. Participe conosco nesse propósito no Facebook, onde ali nós vamos estar compartilhando. Você pode colocar ali as suas dúvidas. Se eu não tiver condições de esclarecer as suas dúvidas, eu vou correr atrás do pastor. O pastor também, ele tem acesso, ele participa também desse grupo. Outras pessoas podem estar te auxiliando na sua dúvida. Participe conosco, que você possa, em nome de Jesus, mergulhar nessa quantidade de coisas novas que o Senhor tem para te revelar. Que em nome de Jesus o Senhor possa colocar esse desejo no seu coração. Eu pedi que alguns irmãos dessem alguns depoimentos a respeito do devocional, e eu vou postar logo após essa ministração, eu vou postar alguns depoimentos. Fique com os depoimentos, fique com Deus. Lili, Antônio, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo privilégio de poder participar dessa escola dominical, que essa palavra possa dar o fruto necessário em nome de Jesus. Fiquem com Deus e assistam os depoimentos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Boa noite, meu nome é Amanda de Baia, eu sou irmã do Wagner de Baia. O Wagner, ele é o meu líder, o líder do meu esposo, nós somos da célula dele, e eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu sempre tive muita dificuldade para leitura, tanto na faculdade, na escola. Para mim, ler sempre foi assim, só Jesus. E o Wagner, ele falou sobre a leitura e começou a ler, e leu 1, 2, 3, e lá se vai as leituras da Bíblia todos os anos. E ele nos desafiou, né, a gente também a ter essa vontade, essa sede de conhecer mais de Deus através da palavra e, né, entrar nesse desafio. E eu falei, vou entrar. Mas aí eu fiquei dentro de mim, nossa, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas enfim, vou tentar e vai dar certo. E então eu comecei a ler a Bíblia. E eu perco muito tempo no metrô, tanto para ir, tanto para voltar, porque eu trabalho no Barro Preto, então eu fico muito tempo dentro do metrô. E eu pensei assim, então eu vou usar esse tempo para ler a Bíblia, porque eu tenho um menino, né? Eu tenho um menino de 3 anos, e aí eu trabalho o dia inteiro, chego em casa, eu tenho que cuidar de menino, arrumar as de casa. Então, eu acabei assim, eu não vou conseguir ler a Bíblia em casa. Então, eu falei assim, eu vou tirar esse tempo para ler a Bíblia. Só que eu tenho um problema, eu não consigo ler nada dentro de ônibus, de carro, de nada, que eu passo muito mal. Então, eu falei, vai ser difícil, sem chance e tal, não sei como é que eu vou fazer isso. Aí, comecei a ler em casa, aí chegava outro dia, eu não conseguia ler, e começou aquela dificuldade. Mas eu falei com Deus que eu queria ler a Bíblia, eu falei, eu vou entrar nesse propósito, eu vou conseguir ler a Bíblia o ano todo. E aí, um dia eu tava no metrô, peguei meu celular, baixei a Bíblia pro celular e comecei a ler. Pus um chiclete na boca e comecei a ler a Bíblia. E fui, sem perceber, fui embora. E fui. Eu cheguei até a dar um testemunho na célula, porque eu não consigo ler nada, mas não é nada, nenhuma frase. E eu consegui ler a Bíblia toda dentro do metrô. E eu entrei nesse propósito, conheci muito, eu ainda tenho muita dificuldade, tenho vontade de ler muito mais, para aprender muito mais, porque eu ainda tenho muita dificuldade, mas assim, foi um ano assim, muito abençoado. Eu consegui ler, completar, tudo lindo. Antes do ano acabar, eu já tinha terminado de ler a Bíblia. Quando, né, nos finais de semana, assim, eu lia um pouco mais. Quando eu chegava em casa, estava mais tranquila, eu também lia. Mas a minha maior, assim, alegria foi ver que Deus me deu... Eu consegui ler a Bíblia dentro do metrô. Eu falo com minha mãe assim, mãe, se eu pegasse outra coisa para ler, se eu entrasse no Facebook, se eu entrasse em qualquer outra coisa para ler, eu passava mal. Mas eu começava a ler a Bíblia, eu não passava mal. Então, assim, eu lia a Bíblia e eu não passei mal dentro do metrô. Então, assim, foi um propósito, pretendo entrar novamente, porque eu quero conhecer mais a palavra. E foi uma bênção, foi um ano abençoado na minha vida e vale a pena.
vale a pena, a gente que acha assim, temos que ler a Bíblia. 1, 2, 3, quantas vezes for possível, para que Deus possa falar cada dia mais com a gente, para que a gente possa saber, conhecer mais de Deus. Então foi uma bênção esse desafio que o Wagner propôs na nossa célula. Topei, deu certo, graças a Deus. Deus é fiel, Deus é bom demais e Ele continua falando comigo sempre, através da palavra, através dos cultos. E valeu a pena esse propósito. Esse é o meu depoimento. Obrigada. Graça e paz, amados. Tudo bem? Encerrando o ano, né? Esse ano foi um ano atípico, um ano de muita tristeza, um ano de pandemia, muitas mortes, mas o Senhor nos ajudou até aqui, né? Até aqui Ele está conosco. E hoje eu vou estar falando sobre a importância da leitura bíblica em nossas vidas. Eu, particularmente, tenho feito o meu devocional junto com o irmão Wagner de Baio. Eu agradeço a Deus primeiramente, depois peço a Deus pela vida e pelo ministério do Wagner. Hoje nós estamos no 351º dia do nosso propósito de leitura bíblica devocional. Ao longo de toda a história, Deus tem desejado se comunicar com o homem que Ele, com toda a sua sabedoria, criou. O devocional, a importância dele para a nossa vida, para mim, particularmente, que eu estou falando, o que ele foi importante para mim, eu acho que eu acompanho o Wagner há 2 ou 3 anos, praticamente isso, tem sido muito bom. O Wagner foi um mentor para mim, um líder, né? E a prática do devocional, a prática do momento devocional tem me ajudado e vai te ajudar no teu crescimento espiritual, no teu conhecimento da palavra de Deus e aproximação com o Senhor, né? A leitura e a obediência à palavra de Deus nos transforma, nos edifica, nos limpa, nos torna as pessoas melhores, com atitudes melhores, né? E tanta gente para ver filme, para ver uma série. Temos que priorizar as coisas de Deus. Só assim vamos experimentar coisas boas em nossa vida. Tá bom? Que esse ano que se inicia, 2021, que se você não faça, tenha esse costume de fazer o devocional, tá? Que vai ser muito bom para você, para a sua vida, para a sua família, para o seu crescimento espiritual. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, meu nome é Isabela, sou da célula do Wagner, eu e meu esposo Guilherme, e já fazem uns 3 anos seguidos que nós participamos dessa leitura bíblica, desse devocional diário que o Wagner gerencia e organiza pra gente. Esse processo todo é diferente do que a gente imagina, né? Quando a gente consegue chegar lá no final ou ouve alguém falando que lê a Bíblia, que tem o hábito de ler a Bíblia, não é um processo gostoso igual falar, vamos assistir um episódio de uma série no Netflix. É muito diferente disso, porque não é uma coisa que ler a Bíblia não desperta na gente, nossa, estou super ansiosa para ler a devocional de hoje, ainda mais quando é um livro de números, então fica bem complicado. Mas é um processo de investir tempo, de aprendizado e de rotina também, de disciplina. Então, na medida, quando a gente já vai chegando lá no final, no dia, acaba que você não esquece mais de que você tem aquele compromisso. E se por algum momento você não dá para você fazer naquele dia, ler a Bíblia naquele dia, acaba que você sente que tem alguma coisa faltando, que fica um buraco ali, fica estranho. É como se você não tivesse comparecido a um compromisso muito importante. Essa era a minha sensação. E aí esse processo todo foi muito edificante, porque eu consegui, assim, eu já nasci num lar cristão, então tem muitos versículos da Bíblia que eu já sabia que existiam e que a gente fala, mas eu não sabia onde que tá. E quando eu encontrava eles dentro do devocional, eu falava, nossa, que legal, esse versículo eu conheci, ele tá aqui. Ou às vezes você esquece do versículo, você encontra com ele ali naquele momento e é muito rico, é um aprendizado. E também durante as células e os nossos encontros, a gente tem, nossa, isso aí, essa ministração, Wagner, comunica com aquele versículo do devocional daquele dia. Então, é um aprendizado muito rico. E se você ainda não se desafiou a participar desse processo, te convido. Não é uma jornada fácil, mas é uma jornada muito gratificante.
E assim como nós gastamos tempo, né, investimos tempo no trabalho, investimos tempo nos estudos, investimos tempo na saúde, na academia e em tantas outras coisas, é o momento da gente estar investindo nosso tempo em estar conhecendo mais de Deus e estar sendo ministrados. A gente fala, né, que somos frutos, tem gente que fala que somos frutos do meio. Então, quando a gente está nesse meio, onde que nós estamos tendo contato com as coisas de Deus, não é bem assim, mas é como se fosse entrando por osmose, e aquilo ali vai entrando no nosso coração e vai ficando na nossa mente, e vamos sendo edificados e ministrados. Por mais que em alguns momentos vai acontecer, aconteceu comigo, a gente não tem não entende nada do que lê. Você fala, poxa, li esse aqui eu não entendi cacatuas, mas aí a gente volta, lê de novo, e talvez naquele momento você não vai entender aquele versículo, mas pode ter certeza que vai ficar guardado no seu coração e no momento oportuno Deus vai falar com você através dele. Então fica o convite para você, já está se encerrando mais um ano, e começar 2021. Foi um ano muito difícil, 2020, mas começar 2021 sendo ministrados e plantando essa sementinha no nosso coração. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui de férias em família e estamos aqui num lugar maravilhoso que nos leva à palavra do Senhor, o Salmo 19, versículo 1, que diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento declara as obras das suas mãos. E isso é fantástico. E só podemos ter a certeza disso, só podemos ter a confirmação de tudo isso com a leitura da palavra. Porque a leitura da palavra nos traz a fé, a leitura da palavra nos garante um entendimento do que o Senhor quer para nós. Então, porque a fé vem pelo ouvir, e a fé também vem pelo estudar a palavra de Deus, pelo meditar na palavra de Deus. E isso é fantástico. E nós temos visto isso ao longo do tempo com esse propósito de leitura bíblica. Esse propósito de leitura bíblica veio para ser uma bênção nas nossas vidas, na vida de tanta gente, que, por exemplo, de uma hora para outra tinha quase 1.500 pessoas inscritas num grupo de WhatsApp para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus. E isso é fantástico. Isso nos ajuda, nos traz um crescimento, nos traz um compromisso. Nós estamos aqui também, fazemos o nosso devocional aqui em família, porque a palavra de Deus é alimento. E esse propósito tem nos abençoado. Desde o começo estamos envolvidos com ele, não é? E tem sido uma bênção na nossa vida e de muita gente. Então continue lendo a palavra de Deus, aprendendo e meditando na palavra de Deus. Amém. E eu quero incentivar vocês que ainda não conseguiram ler a Bíblia toda em um ano, para que você comece. Se você não conseguir ler toda, leia pelo menos parte dela. Eu sei que Deus vai falar muito ao seu coração. Eu já faço isso há alguns anos e eu tenho aprendido. Cada dia que eu leio, eu aprendo mais um pouco. E eu quero incentivar vocês a entrarem nesse propósito com a gente, a lerem a Bíblia, porque a Bíblia ela nos ensina, ela nos transforma, ela nos inspira, ela é cuidado de Deus para as nossas vidas. E o que é mais importante quando nós lemos a Bíblia, nós não somos apenas informados, mas nós somos também transformados pela palavra, porque é isso que ela faz com a gente. Que o Senhor te abençoe, que você possa ter ânimo para começar 2021 com a leitura da palavra. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe, irmãos. Olá, bom dia, graça e paz. Estou passando aqui para falar algo que mudou verdadeiramente a minha vida. Eu disse pro Wagner no domingo passado que eu sempre fui um cara que não gostava de ler muito e até usei uma expressão, claro, não é verdadeira, né, mas foi um fato. Eu não parava nem para ler uma página de jornal. Quando dirá ler a Bíblia. Mas eu quero através desse vídeo te incentivar a ler mais a Bíblia. A leitura da Bíblia ela fez uma mudança extraordinária na minha vida. Eu consegui, depois de tantos anos em estar na igreja, eu consegui ver verdadeiramente o que Deus é capaz de fazer através da sua palavra nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela tirou muitas escamas que estavam impregnadas nos meus olhos. Eu tive, de fato, um verdadeiro encontro com o Senhor quando eu tive uma aproximação maior da palavra de Deus.
o plano de leitura bíblica foi algo que de fato mudou e muda todo dia a história da minha vida. Eu quero te incentivar a ler mais a Bíblia, a orar mais, a ter mais intimidade com o Senhor. Esse mecanismo chamado grupo de leitura bíblica fez não somente eu ter uma nova visão do que é verdadeiramente a palavra de Deus, como ter mais fome, ter mais sede. Já é o segundo ano consecutivo que eu consigo ler a Bíblia, alguém que não conseguia ler muito, não gostava de ler muito. E isso até de uma forma bem direta fez com que eu também ficasse incentivado a ler outros livros, a ter mais paixão pela leitura. E é claro, a leitura da palavra de Deus não é uma leitura qualquer. Eu quero te incentivar e motivar também você a fazer isso que eu tenho feito já no segundo ano consecutivo, que é experimentar da palavra de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe.